dizer que as coisas que nós prezamos e que de fato são importantes para nós, como trabalho, como filho, como casamento, elas exigem um aprendizado e um esforço. Sim. Não é tão Perfeito. simples, né, Dani? E elas exigem o que você falou, do equilíbrio, né? Muitas vezes a gente ama trabalho, apaixonado por trabalho. Mas o que eu sou além do trabalho? Muitas pessoas não têm essa resposta. O que você é além do trabalho? E eu já fiquei sem essa resposta um dia. Eu parei e disse, caramba, o que eu sou realmente? Eu sou só trabalho. Eu só vejo Daniele do trabalho. E a gente precisa se enxergar nos outros âmbitos, né? E aí eu fui perceber o quanto eu poderia melhorar minhas relações com minha família, o quanto eu poderia olhar a Daniele sem trabalho. Porque quando eu estudava, era coisas do trabalho. Quando eu buscava fazer uma coisa nova, era um curso relacionado ao trabalho. E aí, Desaguava ali, né? eu sempre estava focada ali e eu não enxergava isso. Né? E isso, a longo prazo, seria muito doentio e eu iria pagar um preço muito alto, sem enxergar a Daniele realmente, né? Pessoa. Então, eu comecei a fazer aula de violão, uma coisa que eu não tenho muita aptidão, mas é que eu me desafiei a fazer uma habilidade diferente, coisas fora do meu contexto. Comecei a fazer esportes novos, né, beach tênis, outras coisas que eu gosto de fazer, de ter interações sociais diferentes do meio que eu estava acostumada. Porque eu sempre estava envolvida fazendo cursos do trabalho, eventos do trabalho, tudo era trabalho. E a vida não é só trabalho, né? É importante, é um pilar importante. Eu sei que hoje eu sei o quanto é importante para a minha vida, né? Empresas familiares também têm um agravante, porque a gente está a todo momento lidando com nossa família e lidando com pessoas que são nossas relações profissionais, né? Sim. Que tem a hierarquia, a respeito, precisa olhar o resultado, então precisa tirar um pouco da emoção e é difícil, né? Chegar nesse equilíbrio. 98% das empresas no Brasil são familiares. Sim. Né? Então, é algo que é bem vivido no dia a dia e muitas vezes a gente não sabe lidar, né? Como a gente mistura muito todas as emoções. Então, acho que eu soube colocar tudo muito no lugar, né? E fazer terapia foi muito importante para que eu conseguisse enxergar todas as caixinhas da minha vida, porque eu estava só no trabalho. E é isso uma das causas do burnout, né? A longo prazo. É de você não se enxergar além. Porque você pode ser muito feliz no trabalho e pessoas felizes no trabalho também têm burnout. Chega em momentos de dificuldade. Então, ter esse equilíbrio é importante, você se enxergar. Gosto de trazer a reflexão assim, que a gente tem que olhar a visão da floresta, não só a árvore. Vamos olhar o todo da nossa vida, né? Nosso lado profissional, olhar ele como um todo, não pode ser só ali. Né? Eu preciso enxergar as outras possibilidades. Até de habilidades também, para que a gente possa estar empolgado com o nosso trabalho. Por exemplo, eu sei que para vocês profissionais, gravar um podcast é algo totalmente fora da curva do que vocês fazem no dia a dia, né? Então, a gente está aqui se desafiando a entregar um outro lado profissional, um outro papel. Então, e é difícil, né? Porque a gente vai sair do nosso conforto de falar, de se posicionar, de colocar a gente em outra característica, em outra faceta. E acho que para o lado profissional é muito importante isso, esses desafios. E muitas vezes os profissionais ficam esperando sentado os desafios chegarem. Né? E a gente precisa buscar também. Né? Então, de forma propositiva, dentro da empresa que você trabalha, propõe um projeto novo, propõe algo que possa ser agregador para o seu lado profissional e para a empresa de forma geral. Né? Lá na Chinha, que a gente tem ações que ajudam a essa descompressão e a esse momento de se enxergar além do trabalho. Né? Lá, a gente tem um projeto chamado Chinha Fit, onde todo mundo é apto a entrar, é algo voluntário, você participa se quiser, e a cada 1 minuto de exercício físico você ganha um ponto. E aí há uma competição, né, mensal de quem mais pontua, de quem mais faz exercício. Faz bem ao corpo e à mente. Ao corpo e à mente. Até pode ser meditação, pode ser exercícios, né, qualquer exercício que faça bem para o seu corpo, tá valendo. E aí eles competem lá, colocam a pontuação todos os dias, e aí há premiação, há um reconhecimento, de forma mensal, assim, algo que a gente realmente leva em consideração. Para que as pessoas possam ver o ambiente de trabalho, não só trabalho, mas eu, pessoa, estou ali inserida e é importante eu me cuidar para que eu possa gerar, né? Pessoas felizes são mais produtivas. Perfeito. Isso aí Como você diz, né, Dani? Eu fiz terapia porque chegou uma hora que eu percebi que eu era só trabalho e eu quis me reconhecer. Às vezes, dentro das organizações, o colaborador muitas vezes não tem condições de estar numa terapia. Uma outra coisa que eu admiro lá em vocês é que você leva o consultório para dentro da sua empresa. Por exemplo, vocês têm palestras sobre saúde mental, que é uma forma do colaborador ele aprender sobre isso que você aprendeu em terapia. Né? É diferente?
com certeza é diferente, mas vai trazendo luz para algumas sombras, né? Não, com certeza. Às vezes as pessoas estão tão dentro do problema que elas não enxergam uma solução, né? E eu acho que é papel da empresa também enxergar esses holofotes fora, né? Do que a gente pode fazer, do que pode ser exposto. Então, a gente tem, semanalmente, a gente chama de Chianca Capacita, onde a gente leva um profissional, né, de forma externa, para fazer uma palestra, ou médica, para falar sobre a questão da importância de nutrientes, enfim. Então, a gente busca fazer também essa educação pessoal. Não tem como separar o lado profissional das pessoas, né? Antigamente tinha isso, né? E as pessoas tinham duas facetas. Eu no trabalho, eu fora do trabalho. Na verdade, não tinham, porque tinha aquela pessoa que você chegava no escritório, tava com a cara desse tamanho, porque tinha brigado com o marido. Uhum. Você dizia, deixa o problema na porta, mas não né? Tava na cara dela. Tava na cara. Ô, Dani, você enquanto empresária, você percebe na tua empresa, para que vocês pudessem ter implementado essas práticas, você percebeu algum nível de adoecimento, de estresse, de pouco resultado, de performance fraca? O que fez vocês entenderem a importância de fazer uma gestão de pessoas? A gente não chegou a ter o problema para a gente resolver. A gente já foi na pegada de entender que aquilo era importante, né? Fazer essa gestão de pessoas estratégica, né? De uma forma que conseguisse olhar as pessoas como pessoas. Então, a gente foi trazendo nesse ambiente, como você falou no início, o segmento de tecnologia já tem muito isso latente, né? Como são pessoas muitas vezes introspectivas, que estão trabalhando em programação, então precisa trazer a relação para que a coisa tenha resultados melhores. Então, sempre foi uma preocupação nossa ter um ambiente engajado, né? A gente tem pessoas jovens também, então lidar com a geração Z é diferente de lidar com a geração Y, então a gente leva também esse parâmetro para o líder entender, se teu time é 80% de geração Z, tu tem que tratar, a tua comunicação precisa ser mais informal. Se você for muito formal, você não vai comunicar. Né? Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então, como eu tô comunicando, né, com o time? Como eu tô tendo... Então, esse mapeamento de entender qual era o meu time, o que ele precisava, a gente sempre faz, assim. Ótimo. O que é agora o time está precisando? Então, assim, ao longo dos anos, a gente foi mudando vários rituais. Chegou um momento que a gente estava com um time muito jovem e estava com muita brincadeira. Então, assim, isso aqui não está dando mais. Então, a gente mudou o formato de algumas ações. Porque trabalho é trabalho. E as pessoas precisam ter esse entendimento. E o pós-pandemia ficou uma coisa muito confusa, né? As pessoas quiseram ter felicidade, encontrar felicidade no trabalho, mas o trabalho não é só felicidade, o trabalho é resolver problema. Quando eu contrato alguém, eu digo, a primeira coisa que eu digo, você está aqui para resolver problemas. Você é um resolvedor de problemas. Seja muito bem-vindo. Então, eles já entram com essa consciência. Porque eu preciso dar a realidade. Porque no primeiro problema que tiver um cliente falar grosso, alguma coisa, a pessoa não vai ter estrutura para segurar. E se ela entra já com aquela vestimenta de que eu sou um resolvedor de problema, manda para mim aqui que eu vou resolver, vai ser diferente. Então, como você cria esse ambiente é importante para que você tenha um time de sucesso. Né? Essa clareza na contratação, a gente faz um processo de onboarding, né, que é a primeira semana do colaborador na Chianca, ele não tem nem contato com a sala que ele trabalha. É ele entendendo o que é a cultura, quais são os nossos valores, quais são as nossas práticas, né? A gente tem um e-book de cultura organizacional, então lá estão todas as nossas práticas, os rituais de gestão, como a gente trabalha, é um manual de como você se comportar aqui, aqui a gente funciona assim. E essa clareza é importante, né? Muito. Muitas vezes as pessoas entram num emprego novo, no trabalho e faz, como é que é aqui? Aí você fica sabendo por um colaborador, talvez, que não tem uma boa performance. Aqui tu não precisa fazer muito não, porque tu fazendo isso aqui tá bom. Então, se você não coloca a sua cultura, você quanto empresa, quanto gestor, que cultura o teu time vai ensinar para uma pessoa nova, né? E esse novo é muito subestimado. As pessoas não têm tempo, né? Contratam pessoas porque muitas vezes já tá com um buraco ali. E aí, vamos começar amanhã, tu já começa fazendo atividade, mas tu não criou a base. E criar essa base de cultura, de valores, né? A gente tem valores claros. Por exemplo, adaptar-se com velocidade é um dos nossos valores. Sim. Então, quando o colaborador já sabe que a gente muda processo muito rápido, que a gente tem tecnologias muito modernas e aquilo vai mudar, sabe? Então, toda essa cultura, assim, deixar isso muito claro, eu acho importantíssimo. O combinado não sai caro, né? Em qualquer situação, em qualquer relação. Então, essa clareza de como é que funciona é importante. E aí, a gente sempre tá olhando o time,
né? A gente sabe que eu trabalho com serviço, então é totalmente ligado ao meu time. O que o meu time produz vai ser o resultado positivo ou não com meus clientes. Então, eu sei que meu time precisa estar feliz. Então, todos os dias a gente tem uma plataforma de gestão de pessoas, eles colocam humor. Então, é uma meta do time de gente ter um nível de humor. Ó, tem que fazer o time feliz. Sim. Como é que a gente vai fazer esse time feliz? E aí tem várias ações que a gente faz, por exemplo, dentro dessa plataforma, ela gera moedas a partir de ações de gestão, como enviar feedbacks, ter um plano de desenvolvimento individual ativo, isso gera moedas quando você vai completando as etapas. E essas moedas são trocadas em uma conveniência, que existe uma geladeira fixa lá, que tem chocolate, Já sei, tem Red Bull. Red Bull, Coca-Cola. Aí eu disse, olha, tá contradizendo isso aqui, tem que ter coisas Consciência fitness. fit, é. Aí agora tem Whey Pro, tem várias coisas assim também que tem que ter Claro. a sinergia com a cultura, né? Eu sempre falo isso, gente, tem que ser coerente com quem a gente é.